Essa tarde eu queria compartilhar algo especial, né, com cada um a respeito da fé. É uma questão singela, mas tão importante, né, que Deus nos mostra na palavra dele e meditando sobre isso, eu fiz alguns tópicos aqui para que a gente possa que essa palavra venha alimentar o coração de cada um e que a gente coloque em prática cada dia essa fé, né? Porque eu vou falar sobre uma fé implacável. Aquela fé que remove montanhas, a fé que não olha as circunstâncias, que olha para Jesus, olha para o amor dele, para o caráter de Deus e sabe que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então, a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, todo cristão, nós sabemos, todo cristão quer agradar ao Senhor e a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A forma de nós o agradarmos é exatamente nutrindo a nossa fé, vivenciando a nossa fé, alimentando a nossa fé para que ela cresça a cada dia e assim a gente possa agradá-lo. Que ele fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, nós vemos nas passagens de Jesus como ele se alegrava da fé das pessoas que demonstravam essa fé grande, que ele até elogiava. Que grande fé, eu nunca vi uma fé dessa em Israel, falou para o centurião. Fez menção à fé daquela mulher que disse que até os cachorrinhos comiam as migalhas que caíam da mesa do seu senhor para buscar, né, aquela bênção, a cura da sua filha, a libertação da sua filha, e a gente viu como Deus se agradou, como Jesus se agradou da fé. E ao mesmo tempo, como em algumas passagens, Jesus dizia: não tendes fé ainda? Como é pequena a sua fé, como vocês ainda estão incrédulos, Jesus repreendendo muitas vezes os discípulos pela pequena fé. E como nós temos um exemplo na Bíblia de fé, que é a fé de Abraão, o pai, chamado pai da fé, eu queria que nós meditássemos nesta tarde sobre a fé deste homem. E é a essa fé que eu dei o nome de fé implacável. Aquela fé que nós temos que ter como exemplo para que nós sigamos, para que nós possamos andar no seu caminho. E a palavra de Deus fala que tudo que foi escrito no Antigo Testamento, ele foi escrito para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Então, quando nós olhamos a fé de Abraão, eu queria ler o texto com os irmãos, que está em Romanos 4, 7 e 21. Eu vou abrir aqui. Está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, em algumas versões fala, creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu sei que todos nós temos promessas de Deus, e como eu disse, a fé é o elemento, né? Vamos dizer assim, é a senha para que nós acessemos a graça de Deus para a salvação, para que nós acessemos as bênçãos dele, de cura, das promessas tão maravilhosas que Deus tem. E diz que de todas as palavras que nós temos, todas as promessas que nós temos na Bíblia, nós temos em Jesus o sim e nós o amém. Então,
nós colaboramos com aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes Deus manifesta o poder dele pela sua soberania, mas nós temos, mesmo quando os dois são manifestos, nós precisamos da fé para agradá-lo. Nós precisamos da fé para acessar as bênçãos que Deus tem nos disponibilizado por meio de Cristo. Né? Então, vamos ler aqui. Ele diz assim: como está escrito, por mais Pai de muitas nações te constituí. Algo me chamou a atenção aqui. Quando a gente vai em Gênesis ouvir essa passagem, deixa eu ver se eu anotei aqui qual é a passagem, qual que é a parte de Gênesis. Gênesis 17:5. Deus fala exatamente assim para Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Essa é uma frase tirada do Velho Testamento. Quando Deus o chama para ser pai de nações, ele já fala: eu te constituí. É engraçado que ele não fala: eu vou te constituir, eu te constituirei. Não, ele fala: eu já te constituí. E Abraão creu daquela forma, que ele já era pai de nações, e começou a agir de acordo com aquela promessa. E nós vemos que existe essa fé de Abraão, fez com que ele não olhasse para o seu corpo já amortecido, que ele já tinha 100 anos. Aqui no versículo 18, no 18 fala assim, que ele creu contra a esperança. Ou seja, não havia esperança pela forma natural dele ter um filho. E Deus falava, lhe prometeu, e ele creu, que ele seria pai de nações. Ou seja, não somente de um filho, mas de gerações à frente. E Deus começou a trabalhar na vida de Abraão, mostrou as estrelas do céu, foi levá-lo, mudou o nome dele. E engraçado que o nome dele já passou a ser pai de nações. Era Abrão e Deus já mudou o nome. Abraão, ou seja, começa a declarar a minha palavra assim como eu tenho te constituído. Eu já te constituí e você, quando alguém te chamar, vai ser pai de nações. E ele não tinha nenhum filho ainda. Alguém podia pensar, nossa, mas Abraão, então, esse senhor já idoso, ele está louco, tá? Agora a Sara está chamando ele de pai de nações e ele chama a esposa de princesa, mãe de filhos. Então, Deus mudou tudo e assim ele quer que nós sigamos. Quando ele nos promete algo, nós já temos que crer que nós já recebemos isso de Deus, é uma promessa de Deus, e nós vamos agradecer. É interessante, eu vou, antes de entrar nisso, eu vou voltar na definição de fé. Quando a gente vai em Hebreus 12, 11, ele diz, se alguém tiver aí aberta a Bíblia e quiser ler também, vai ser, enquanto eu não abri a minha Bíblia aqui em Hebreus, mas se alguém quiser ler, vai ser um prazer. Hebreus 11. Alguém encontrou? Não? Encontrei. Ora, a fé é o firme firmamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não vêm. A fé é. A fé não será e nem foi. Ela é. A fé é para hoje. A fé é para agora. Às vezes eu vejo que às vezes a gente recebe alguma coisa de Deus, uma palavra, ou a convicção está diante de uma situação de enfermidade, vamos dizer, e a gente fala, às vezes até sem querer, porque a nossa mente ela precisa ser renovada cada dia, como diz lá em Romanos 12, para que a gente possa alinhar os nossos pensamentos e o nosso entendimento segundo a palavra de Deus. Porque quando muitas vezes a gente fala, eu creio que Deus um dia vai fazer, parece que é uma esperança, e não a fé bíblica, que já é a convicção daquilo que Deus diz. Quando Deus fala algo, a palavra, ela já carrega, a palavra é semente, ela tem poder, e ela já carrega toda a estrutura, tudo que é necessário, todo o poder de Deus para manifestar na nossa vida aquilo
ela foi designada para ser. É como uma semente que a gente planta de uma árvore, de uma planta frutífera, ali naquela semente já tem tudo que precisa de daquele fruto, já tem tudo daquela planta. A semente já tem todo o potencial de produzir segundo a espécie dela. Quando Deus nos manda a semente, uma palavra, a gente tem que exercer a fé para já, crendo que já recebeu. E essa fé, ela se manifesta até quando Jesus, vendo aquela passagem dele, quando ele passa pela figueira e vê a figueira com aqueles cheia de folhas, né? E ele vai procurar o figo e não acha. E aí ele amaldiçoa a figueira, que fala: jamais nasça fruto em ti. Porque ali tinha uma aparência de ter frutos, mas quando ele foi procurar o fruto, não tinha. Né? Ele estava com fome. E no dia seguinte, os discípulos dizem: mas, Senhor, percebes que a figueira que tu amaldiçoaste está seca até a raiz? Aí ele falou assim: tende fé em Deus. Se ele fala assim: se com tua boca, vou abrir aqui, se disseres a esse monte, se disseres, vou abrir aqui. Desculpe. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te o mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Aquele que não duvida em seu coração, mas crê que já recebeu, isso vos será feito. Então, a fé, ela é para o presente. Ela existe hoje, a convicção do que a gente já recebeu. E quando ele fala isso, muitas vezes a gente imagina como será, como a gente pode exercer esse tipo de fé nos dias de hoje, né? Na nossa vida, como eu posso, com esse entendimento, colocar na prática aquilo que acontece na minha vida no dia a dia. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma situação, ou para uma dificuldade, uma adversidade. E a palavra diz para a gente orar dizendo especificamente para a adversidade, que aquela adversidade seja eliminada, que a gente ora nesse sentido, a gente determina, fala com a nossa palavra, exerce a palavra, falando que seja resolvida aquela questão, que seja. E na hora que a gente pede, a gente tem que crer que já recebeu. O momento de crer que recebeu é imediatamente depois da oração. E a gente tem que crer que já é nosso, que Deus, porque se está baseado na palavra de Deus, é uma promessa. E a gente pode exercer a fé nessa palavra, porque Deus é fiel para cumprir. E isso é tão maravilhoso e tão assim, e parece às vezes simples, mas no dia a dia, muitas vezes a gente esquece disso. A gente fala, às vezes a gente coloca como a fé como algo que a gente espera, futuro, algo que Deus um dia, se Ele quiser, vai fazer, mas isso tudo não está de acordo com aquilo que Deus espera que nós tenhamos no momento em que a gente se depara com a palavra de Deus e com a promessa de Deus nas nossas vidas, né? Então, Abraão, a palavra diz que ele não, na hora que ele recebeu aquela palavra, que ele seria constituído pai de nações, ele creu e sabia, e Deus, a palavra diz aqui, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem, Deus já começou a agir na vida dele, aquilo iria se concretizar. E ele creu sem olhar para as circunstâncias. A palavra diz aqui em 19 que ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele olhava as circunstâncias contrárias, olhava que o seu corpo não poderia lhe dar um filho, mas ele cria que o Deus que falou não poderia mentir. Essa é a fé que Deus deixou de exemplo para que nós seguíssemos e buscássemos a cada dia vivenciar essa fé. E Deus mostra na palavra, Jesus mostra dois tipos de fé.
ela mostra a fé do coração, que é aquela que a gente crê com o coração, inclusive na salvação, a gente crê com o coração e confessa para a salvação. A gente crê em Jesus e confessa, né, que ele nos salvou, que ele veio nos redimir dos pecados, pagar o preço pela nossa vida, e a gente confessa aquilo, e essa fé se manifesta, se concretiza. Ele vem a recriar nosso espírito na salvação, é assim. E essa fé de Abraão e essa fé que eu li para vocês, por exemplo, em Marcos, né? Quando ele diz para o monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvide em seu coração, né? Aquele que é, aqui, ó, porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, a fé ela é a do coração, a do homem interior, a que vem do espírito. E muitas vezes a gente se encontra em situações que a gente tem a fé da mente, que é a fé de Tomé, que fala: se eu vir, eu creio. Se for Jesus, eu vou tocar nas mãos dele, eu vou apalpar, eu vou vê-lo, eu quero ver se os cravos estão lá. Essa não é a verdadeira fé. O Senhor fala: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé do coração é aquela que não se baseia em circunstâncias, não se baseia nos sentidos, nem nos sentimentos. É aquela que a gente tem a convicção pela palavra que foi proferida. Não porque eu quero que seja assim ou assado, mas não, porque Deus tem uma palavra e a palavra dele não mente. A palavra dele não volta para ele vazia. Aquele que proferiu é poderoso para cumprir todas as palavras que saem da sua boca. Aquilo que ele disse, ele cumpre. É pelo caráter de Deus, é pela bondade de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo amor dele que é perfeito para com as nossas vidas. E é essa fé que a gente tem que alimentar, a gente tem que, a cada dia, e a palavra fala, né? Como nós vamos ter fé? Nós temos que a fé vem, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Engraçado que não é a palavra, porque se você ouve a palavra, ela vai ser apenas uma informação na mente. Mas se você ouve pela palavra, é a revelação da palavra, é aquilo que Deus está falando para você, é aquilo que Deus designou para a sua vida no dia de hoje. E todo dia as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Deus tem novas promessas, Deus tem novas coisas a realizar. Deus, ele não tem limites, né? Todo dia ele tem o nosso maná. Ele manda o nosso maná para que a gente venha se alimentar todo dia do maná que vem dele, com óleo fresco do alto, óleo fresco da palavra, que o Espírito dele vem nos renovar, nos conduzir, né? A gente tem um mestre que mora conosco, é o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar, nos ajudar a alimentar, à medida que a gente vai alimentando a nossa fé, que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, como Deus falou para Josué, que ele meditasse na palavra dia e noite, seja forte e corajoso, medita na minha palavra dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo aquilo que eu tenho dito, e que declare essa palavra, né? Ele fala para Josué declarar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra, porque nada poderia resistir a Josué. Incrível isso, nada poderia, porque Deus estava com ele e que ele daria prosperidade. Tudo vem da palavra e da forma como nós a recebemos e tratamos, cuidamos dessa palavra, porque a palavra é o verbo que se fez carne, a palavra é o próprio Jesus. Nós, quando lidamos com isso de uma forma, vamos dizer assim, da forma como a palavra ela tem nos ensinado, nós vemos Deus fazer com outras coisas. Primeiro a gente crê, depois a gente vê. Tantas coisas que Deus tem feito. Muitas vezes, eu tive diante de situações na minha vida, de doença, eu vi o professor Milton agora falando sobre a questão da sua mãe, uma questão do câncer, eu já passei por isso 2 vezes na minha vida. E várias vezes eu via sentenças humanas,
médicos, né, dizendo, olha, isso não vai ter jeito. Não, isso não tem como. É, você não vai ter filhos. E como a Nilsoni, a amiga Nilsoni, disse aqui, né, nossa presidente, que eu tenho 3 filhos. Eu não podia ter nenhum, Deus me deu 3. E se cada vez que eu fosse olhar para uma palavra humana, uma palavra que não era a palavra do Senhor para a minha vida, e fosse dar confiança a ela, eu poderia hoje não estar vivendo nada do que eu vivo. Eu poderia não ter vencido essas enfermidades na minha vida, porque eu sei que eu venci, porque Deus está na frente, porque Deus fez, porque Deus curou e porque eu criei. Então, a fé é muito importante, a gente tem que exercitar essa fé, e nós temos o exemplo desse homem de Deus, Abraão, que nos deu o exemplo de qual é a fé de que Deus está falando. Deus, além de ter dito na palavra dele que sem fé é impossível agradá-lo, ele também deixou o tipo de fé que o agradava. Então, nós temos que meditar sobre essa fé, sobre essa palavra e colocar em prática. Se Deus fala, eu vou fazer, as circunstâncias são diferentes, nós vamos seguir a palavra de Deus, não importa o que vai acontecer. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se Deus disse, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus determina, quem pode alterar? Quem pode mudar? Né? Então, assim, me deparei com muitas situações de... tive câncer de mama 2 vezes, várias situações em que o médico dizia que havia uma impossibilidade na minha vida, mas eu olhava a palavra e falava, Senhor, a cura vem de ti. Eu creio na tua cura. Eu creio e já te agradeço, Senhor. E já te agradeço, porque tu prometeste. A palavra não faz, tu diz na tua palavra que não faz acepção de pessoas. Eu acesso a tua bênção, a tua cura, em nome de Jesus. O acesso é por ele, não é porque eu mereça, não é porque eu seja boa, é porque tu és bom, porque tu, Senhor, tens poder para me livrar dessa situação. E Deus tem sido fiel, irmãos, no meio de todas as batalhas. Quando ele fala que nós somos mais do que vencedores, é porque antes da gente entrar na batalha, a gente já sabe quem venceu. Antes da gente entrar numa luta, nós já sabemos quem venceu quando nós temos a Jesus. Quando nós temos ele, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, por meio daquele que está conosco, por meio daquele que dirige as nossas vidas, né? Então, a gente tem que não colocar... Eu aprendi algumas coisas estudando, porque uma coisa que eu gosto muito é estudar sobre a fé. E ler sobre ela, meditar sobre os homens da fé, como eles fizeram. Me admira Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele está olhando, ele está indo lutar em nome do Senhor dos Exércitos, não segundo a sua própria capacidade, não segundo a sua própria força, mas segundo a força de Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos um Senhor. Nós temos um Deus que pode, um Deus que é um general de guerra, que não perde batalha, que quando ele está conosco, nós somos maioria. Deus é maioria. Ainda que não tivesse ninguém conosco, nós e ele somos maioria. Maior é o leão que vive em nós do que qualquer outro leão que possa aparecer na nossa vida. E quando aparece um leão, que a Bíblia diz que existe um leão que está ao nosso... que o Satanás fica como um leão, não é nem um leão, ele fica como? É parecido, mas não é um leão. Ele é parecido, é como um leão que ruge, que está esperando uma brecha para que ele possa entrar. Mas o leão da tribo de Judá, Jesus está conosco, e ele é maior de qualquer dificuldade, de qualquer desafio, de que qualquer leão que possa tentar nos afrontar, tentar nos destruir. A palavra final é do Senhor. A palavra final é do Senhor. E a palavra em Provérbios diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração. Veja bem que normalmente, quando ele fala de uma fé pura, ele fala daquela fé que vem do coração. Confie no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie naquilo que tua mente te fala, não confie naquilo que o mundo te fala, não confie naquilo que o sistema te prega. Confie na palavra, é ela que vai prevalecer. A palavra de Deus é vida, é como uma espada que desce, entra até a medula e separa a medula. Ela é poderosa, é uma arma que Deus nos dá, a palavra de Deus. Então, se eu vejo, né, que muitas vezes, quando a gente... uma coisa que aconteceu comigo um dia, e eu fui reparar como é que é interessante. Às vezes, a gente crê com o coração e a mente coloca dúvida. E eu achava que isso não existia, porque ou eu estava crendo ou não, né? Então, às vezes vem a dúvida porque a mente não foi renovada ainda, segundo aquele critério que Deus está nos falando. Às vezes o Senhor fala assim, eu vou eu te dou tal coisa, vamos dizer, uma coisa simples, eu te dou esse cremezinho aqui que está na mão. Aí eu olho, sim, Senhor, eu vou então pegar, isso aqui é meu, e de repente, não é não. Aí vem um pensamento, não é não, isso não pode ser, isso aqui não pode ser feito dessa forma, isso não é possível. A nossa mente, ela precisa ser renovada e alinhada segundo a palavra de Deus. E a renovação da mente se faz por meio da meditação e da prática da palavra de Deus. Meditar na palavra, praticar a palavra, isso vai renovando e vai alinhando a nossa mente de acordo com a palavra. Então, se sua mente tentar te falar alguma coisa diferente, alinhe ela à palavra. Fala, a palavra disse, eu creio. O Deus que prometeu não mente. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele vai cumprir os seus propósitos na minha vida. E a gente tem que declarar a palavra segundo aquilo que ela mesma expressa. E não de acordo com, às vezes, dúvidas que vêm à mente. Tomé se deixou levar pela dúvida, pela incredulidade. Ele já tinha andado com Jesus, ele sabia quem Jesus era, ele sabia o que Jesus podia fazer, ele conhecia o poder de Deus, mas a mente dele estava limitando aquilo que ele podia experimentar de Deus. E, infelizmente, a palavra diz que Jesus, por exemplo, não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Então, nós não podemos, de forma alguma, limitar o agir de Deus por meio das nossa, muitas vezes, incredulidade naquela situação. A gente tem que alinhar a nossa mente e exercitar a nossa fé, para que ela venha produzir todo o efeito da palavra que foi lançada em nosso favor, na palavra que existe, tanto em revelação da própria palavra de Deus, que é a Bíblia, das Escrituras, quanto de uma promessa de Deus que Deus enviou para você. Então, assim, eu fico meditando muito nessas coisas, que Deus, ele não atende necessidade. Falar isso parece, como assim Deus não atende necessidade? Todos precisam ser salvos, todos necessitam ser salvos, mas Deus salva quem crê. É pela fé. Senão ele salvaria todo, independente de ter fé, independente de acreditar nele. E ele diz que ele responde à fé. Então a gente tem que ter isso em mente para tudo que a gente vai buscar em Deus e obter do Senhor. E ele nos dá livre acesso por meio do preço pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, porque o preço já foi pago. Não é o preço que eu vou pagar, por isso, é um preço que ele já pagou, que eu só preciso receber dele, me colocar na posição como serva dele, como filha dele, saber a minha identidade. Cada um precisa saber a sua identidade em Deus e prosseguir naquilo para o qual nós fomos chamados para cumprir os seus propósitos, por meio da fé, acessando tudo o que Deus já disponibilizou para as nossas vidas. E a gente tem que se firmar a cada dia naquilo que Deus diz. Eu estou... vou concluir aqui, porque tem muitas coisas mesmo para falar da fé, e é algo que me inspira muito, muito, porque eu vejo que
isso é tão importante para a nossa vida, que Hebreus fala daquela galeria da fé, fala dos homens de Deus que alcançaram as promessas, que viram Deus cessar a força do fogo por meio da fé, que inclusive fenômenos da natureza. Quando a gente vê ali Jesus no barco, né? E não, no barco não. Quando os discípulos estavam no barco, ele fala: passe para o outro lado. Ele, os discípulos estavam no barco e Jesus aparece andando. E Pedro diz que Pedro falou: Senhor, se és tu, me faz ir até ti. E o Senhor falou: vem. Ou seja, Jesus enviou uma palavra: vem. Eu até imagino um V, um E e um M, e Pedro pisando no V, no E, no M. De repente, Pedro começa, a mente dele começa a olhar as circunstâncias em volta, que era ele estava andando sobre as águas, do entendimento natural dele, ele jamais poderia fazer aquilo. O entendimento natural, o raciocínio lógico, os sentidos, ele jamais poderia conceber aquilo. Então ele olha para o lado e fala: meu Deus, o mar está revolto, a tempestade está aqui, como é que eu estou andando? E o que acontece? Ele começa a afundar. E quantas vezes nós caminhamos, damos os primeiros passos, depois a fúria das tempestades se levantam, o mar se esbraveja e a gente começa a vacilar na fé no meio das circunstâncias. Não podemos, amados. Nós temos que continuar firmes na fé. Aquele que prometeu. Se Jesus falou, vem, eu vou até ele. É mais seguro estar perto dele do que no barco. Se ele está dizendo, é porque ele vai me dar toda a estrutura, toda a condição, toda a capacitação que eu preciso para vivenciar isso na minha vida. E é aí que entra a fé e a gente deixa a nossa concepção de lado, a nossa mentalidade limitada, né? Tem até uma palavra, um ditado que eu gosto muito, que Deus é tão grande quanto a gente permite ou tão limitado quanto a gente obriga. Muitas vezes a nossa fé limita o agir de Deus e nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir como Abraão ficou registrado. Aqui diz assim: e sem enfraquecer da fé, embora ele levasse em conta. Olha só que a Bíblia registrou que ele levava em conta a situação dele. Ele não estava iludido quanto a não poder ter filhos. Ele sabia que não podia. Então, embora não levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Ou seja, ele tinha plena consciência da sua limitação humana, plena consciência da sua impossibilidade humana, mas ele não se apoiou na sua impossibilidade, ele se apoiou na possibilidade de Deus, naquilo que Deus fala, no que Deus faz, no poder dele. E ele não levou em conta a idade avançada de Sara. E aqui fala no versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Ele entendia que tudo era para a glória de Deus. Não era nada do que ele podia fazer. Ele não estava baseado na sua própria força, no seu próprio entendimento. E aí, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E é essa palavra que eu queria deixar para cada um dos irmãos. Que nós estejamos convictos de que Deus é poderoso e fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Não importando nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum mar que se enfurece, nenhuma tempestade mais feroz, nenhum fogo que aparece maior, né? Ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. E é isso que eu queria deixar para os irmãos, e queria orar com os irmãos, né? Para que a gente possa, cada dia, né, receber essa palavra, que a fé, que a palavra de Deus caia no nosso coração e venha frutificar, como diz a parábola do semeador. Ele sempre fala que a semente do semeador cai no coração. A palavra tem que descer ao coração. E a fé, ela é do coração.
ela é de dentro, ela não pode ficar só na nossa mente como uma informação de algo, porque não é nada mental, não é nada humano, é algo extraordinário, é algo que nos capacita a acessar tudo que Deus planejou para as nossas vidas. Amém?